Conhecendo melhor a sua Bíblia. Bem, ouvintes amados, aqui estamos nós. Nós vamos falar hoje do quadro Conhecendo Melhor a Sua Bíblia. Vou falar um pouquinho sobre José hoje, José do Egito. José realmente é um tema bastante abrangente, também é um tema bastante fértil, né? Quando eu falo José, estou falando de José, o filho mais jovem, na verdade um dos filhos mais jovens de Jacó, né? Já que ele teve outro. E é um personagem bíblico de uma importância muito grande. Quando a gente fala de José, normalmente a gente acaba remetendo esse tipo de estudo ao jovem, não é? É uma história de sucesso, é uma história de bênçãos, mas também é uma história de fidelidade, também é uma história de cultivo à fé, né? A firmeza do jovem José e o seu amor à causa de Deus realmente é algo maravilhoso, é algo que nos deixa assim a ponto de estar sempre falando desse exemplo tão grande para os jovens e também para nós, porque o amor de José ao Senhor, mesmo passando por tantas tribulações, passando por tantas calúnias, passando por tantos problemas, é um exemplo a ser seguido por todos os cidadãos do reino dos céus, por todos nós, independente de sermos jovens ou não. Nós passamos tribulações, quem não passa, né? Somos caluniados às vezes, quem é que não é? Às vezes somos mal interpretados, às vezes situações que nós não esperávamos que elas viessem nos trazer problemas e dores por aquele lado, elas acabam acontecendo. E o que fazer quando isso acontece? Nos revoltarmos, partirmos para a briga? Não é por aí, isso aí não é. Nós temos que estar preparados, enfim, para termos uma palavra de resposta às outras pessoas em qualquer circunstância, fala o apóstolo. Nós temos que ter uma resposta sempre. E não é a resposta, às vezes, da forma que nós vamos nos comprazer nela. Às vezes a resposta que nós vamos dar vai mostrar a nossa grandeza, embora, não é, nós estejamos sofrendo dano. Por outro lado, também nós vemos bênçãos proféticas de Jacó proferidas em favor de seus filhos, e essas bênçãos alcançarem de forma tremenda José, e mostram aí a importância dos frutos de um José em meio ao povo de Deus. Eu diria a todos nós, mas principalmente aos jovens, né? Nós que desejamos ser conhecidos, que nós sejamos conhecidos, de repente, pela nossa firmeza em Cristo. Que nós sejamos conhecidos por grandes obreiros, por sermos grandes obreiros, grandes servos do Senhor, pessoas usadas na mão de Deus. E que não sejamos conhecidos pela nossa instabilidade. Que não sejamos conhecidos pela nossa violência ou pelas nossas muitas paixões, mas que sejamos conhecidos por realmente sermos servos valorosos. Passamos tribulações, digo uma vez mais. Passamos situações difíceis, digo uma vez mais. Mas eu acredito, ouvinte, tenho certeza que é possível encontrar frutos e criar frutos, produzir frutos, mesmo em meio a situações tristes, a situações que nós não temos nem razões para sorrir no meio delas às vezes. É possível encontrar os seus frutos, seus filhos espirituais, vivendo a realidade do reino dos céus, com certeza. A esperança de Deus não é como a dos homens. Deus sempre desejou salvar e abençoar todo mundo, né? Quando a Bíblia fala que nós fomos destinados, não está dizendo um grupinho, está dizendo todos. Todos nós fomos destinados ou predestinados à salvação, é evidente. Agora nós temos que tomar a decisão, temos que dar os nossos passos. Se você ler em 1 Timóteo 2,4, você vê que Deus sempre desejou salvar e abençoar todos os homens. José foi enviado ao Egito para a conservação da vida, para a salvação. Tanto da sua casa, veja você, não estamos falando aqui necessariamente daquela que seria a constituição da nação hebreia, Israel, não. Mas a Bíblia está falando que tanto da sua casa como também do povo egípcio. Deus sempre tem um projeto abrangente. A nossos olhos, está em Gênesis 45:5, você pode ler lá. A nossos olhos, para influenciar e salvar uma nação, a melhor estratégia é utilizar um cidadão local, importante, poderoso, vão dar mais crédito, afinal de contas fala a mesma língua, tal, não tem sotaque, não é verdade? Agora que nós estamos internacionais, eu diria que muita coisa parece dificultar mais a questão do estrangeiro, mas com o fim de salvar o reino egípcio, de repente Deus escolheu um estrangeiro. Deus escolheu um jovenzinho escravo que foi desprezado até mesmo pelos seus próprios irmãos. A maior parte da sua família, tirando pai e mãe, desprezavam por inveja, desprezavam por
Questões que até mesmo podemos falar na questão da família, né? De repente, Jacó deu uma atenção muito grande a José, despertou também inveja dos irmãos e tal. Mas de qualquer forma, ouvintes amados, Deus escolheu José. E José saiu da forma que saiu, de dentro da sua casa, dentro da sua família, e foi para o Egito. Os irmãos dele desprezavam ele. Mas o Senhor não vê como vê o homem. A esperança de Deus não é como a dos homens. Para Deus, de repente, aquele que seria um mero jovem, um escravozinho de nada, para Deus ele era a esperança do Egito, e era a esperança também de toda a terra. Era a esperança da própria família de Jacó. Aquele jovem atado, sem controle sobre a própria vida, era a pessoa preparada por Deus para a conservação da vida da sua família, da vida do seu povo, da vida dos egípcios, da vida, eu diria, do próprio mundo daquele tempo. Deus vê em você, prezado ouvinte, Deus vê em você, prezado jovem, prezado obreiro, desculpe, a esperança de muitas pessoas, de muitas nações. A salvação dos povos, a conservação da vida de muitas pessoas está sendo confiada a você. Você está de repente no processo de preparação para desempenhar uma função crítica, uma função de salvação de tantas vidas. Tenho certeza que nesse processo, às vezes, nem tudo está do jeito que você pensa que poderia estar. Porque às vezes, ouvinte, às vezes prezado obreiro, às vezes prezado jovem, para que nós possamos nos ver fora da nossa zona de conforto, nós temos que ser fustigados onde nós estamos. Não é? Às vezes passamos por situações que não queremos passar. Provavelmente você não entenda. E você atribua a situação que você está vivendo a aquele famoso Deus não me ama ou todo mundo me odeia. Mas é preciso passar a olhar a situação de uma outra maneira. É preciso começar a olhar a situação de forma a entender que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus e que Deus, na verdade, está preparando você para uma grande obra. Eu imagino, ouvinte, imagino Débora, se José negligenciasse o seu papel. Sabe de uma coisa? Eu vou cair na gandaia. Se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo comigo. Isso é muito comum ouvirmos muito isso, comum, né? A gente fala de Gideão, mas se a gente olhar a história de Gideão, quando Deus falou com Gideão através do anjo, Gideão, a princípio, quis assim, porque se... Eu vejo pela Bíblia que o anjo não deu nem bola pro Gideão falasse. O anjo falou, olha, vai fazer o seu papel, vai. Não deu conversa para isso. E às vezes nós damos muita oportunidade para que nós mesmos nos desanimemos. Quando eu digo nós, é porque eu não estou isento disso, né? Não estou isento disso. Meu Deus, se eu for contar quantas vezes já falei com Deus, Senhor, o Senhor não tem plano na minha vida, nada. Eu vou desistir. Quantas vezes eu falei isso? Eu acho que de uma certa forma até faz parte do ser humano, né? Eu não diria que é normal, mas faz parte. De qualquer forma faz parte. De qualquer maneira, ouvintes amados, as coisas não vão mudar para nós, né? Vão continuar a mesma coisa. Nós vamos ter sim as tribulações, os problemas. Não vai mudar não, vai ser assim. Não tem como mudar essa situação, porque é assim. É algo que ninguém pode fugir. José passou por isso, nós vamos continuar passando. Quando nós saímos de uma tribulação, vamos ter outra. De qualquer forma, é assim, a vida é assim. José estava lá naquela situação, né? Bastante complicada, tal. E de repente, no meio dessa situação, ele começou a experimentar grandes bênçãos de Deus, não é? E você também pode começar a experimentar o que é ser uma bênção para as pessoas que rodeiam você. Ele começou a experimentar bênçãos, sendo bênção para outras pessoas. Chegando ao Egito, foi vendido a um oficial de Faraó, Potifar era o nome dele, né? E por causa de José, Deus abençoou toda aquela casa. Gênesis 39, 5. Não é interessante isso? Ele começou a experimentar bênçãos que vinham através dele, ou seja, ele era o canal de bênçãos para aquela família. As pessoas podiam perceber que o Senhor era com José, pois tudo que lhe era confiado prosperava. É isso que a Bíblia Sagrada fala. Durante o tempo de serviço a Potifar,
José certamente aprendeu muito acerca dos sistemas de administração política, aprendeu muito sobre o sistema egípcio, aprendeu muito sobre a economia, aprendeu muito sobre... Não é porque ele estava ali. Ou seja, ele era um canal de bênção ao mesmo tempo que ele também captava recursos intelectuais, porque era assim que Deus queria. Deus o colocou ali, tinha um propósito. Ou seja, ele era um canal de bênção e ao mesmo tempo era a faculdade que ele precisava, eram os ensinos que ele precisava para que um dia, tudo um dia seria usado, para que fosse uma bênção. Assim ele estava sendo uma bênção para Potifar e ao mesmo tempo estava se preparando para uma bênção para todo o Egito. Então, ouvinte, olha, isso é uma lição para todos nós. Queremos nos tornar uma bênção? Então nós temos que cumprir o que nos for confiados, sendo bons filhos, bons estudantes, bons cidadãos, bons obreiros. Às vezes nós estamos numa situação que aparentemente ela é medíocre, ou seja, na média, eu creio que eu poderia fazer algo melhor e tal, mas nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, não. Muitos têm a impressão errada de que podem viver para si mesmo agora, já que no futuro serão restringidos por tantas coisas, responsabilidades e tal, mas não. Olha, quem insiste em viver para si mesmo agora vai continuar a viver para si no futuro e não vai obter o sucesso em nenhuma das áreas que está buscando. Devemos aprender a viver para Deus hoje, glorificando o seu nome em tudo que fazemos, mesmo que pareça ser a coisa mais humilde. Às vezes, ouvintes, nós achamos que não, eu posso ser melhor do que isso. Tem gente pior do que eu fazendo coisas que são de maior importância, entre aspas, porque tudo para Deus é importante. E tudo isso faz parte da vida, nós somos assim, nós pensamos assim. Olha, ouvinte, tudo que nós estamos fazendo hoje tem o seu contexto espiritual. Pode ter certeza. Se você está em vias de se tornar um José do Egito, comece a cultivar, no seu cotidiano as coisas que você está fazendo exatamente agora, porque esse é um jardim que Deus colocou para você cultivar e amanhã colher os frutos disso. Quem é que diria que José poderia estar na casa de Potifar aprendendo, olhando, não é apenas um escravo, mas não era. Ele estava cultivando para o futuro. Você tem um jardim para cultivar também. Talvez nesse exato momento que você está fazendo não é algo que as pessoas olhando pensem ser muito louvável, mas é. Tudo que você faz é espiritual. Tudo que você faz em palavra, ação, tem que ser feito em nome do Senhor e de todo o coração, dando graças a Deus. A Bíblia fala em Colossenses 3,17. Meu irmão, nesse momento eu estou lavando o prato aqui. Olha, alguma coisa você está aprendendo, cultive. Eu estou estudando tanta matemática, para que isso? Eu gosto. É espiritual, vai cultivando isso aí. Eu estou trabalhando meu trabalho agora, vá cultivando. Eu estou hoje, tem pessoas que são piores que eu. Vá cultivando. Tudo é espiritual para aqueles que são nascidos do Espírito. Pois em tudo que fazem, segue o Espírito, está em João 3,8. José não tinha acesso a todas as bênçãos que nós recebemos em Cristo hoje. José tinha apenas uma promessa, e a promessa nem tinha sido feita a ele. A promessa tinha sido feita ao bisavô. E uma visão ainda, que teve ainda muito jovem. Entretanto, baseado na promessa, ele era fortalecido pela visão. Ou seja, ele tinha fé, essa promessa é de Deus realmente. E ele construiu sua história com Deus. Ele conhecia o Senhor. A Bíblia fala que ele conhecia a Deus, ele era temente a Deus. Temos de cuidar desse jardim, temos de cuidar dessas árvores, cuidar dessas raízes. Podemos perceber ainda que José não foi forçado a buscar a Deus pelas circunstâncias. Não. O que impulsionava era muito mais profundo, o que impulsionava ele buscar o Senhor. Muito mais profundo, muito mais poderoso era a sua fé. A gente vê que José, quando estava na casa de Potifar, estava tudo bem, tudo tranquilo, Ele era escravo, mas estava bem. Ele tinha a estima dos seus patrões, e muito mais do que a estima, A sua patroa olhava ele com olhos diferentes, Parecia que estava tudo bem. Mas a Bíblia fala que José, naquele tempo, quando tudo estava bem, não era algo circunstancial de um perigo imediato. Não, estava tudo bem, mas ele não deixava de buscar a Deus, tanto que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor estava com ele. De repente ele foi injustiçado. Foi lançado no cárcere. Foi verdade o que foi dito contra ele? Presta atenção nisso. Olha, ouvintes, grande parte das coisas que são ditas contra você, contra mim, contra nós, não são verdades. São coisas, às vezes, fruto da imaginação de alguém. Às vezes são coisas que outras pessoas fazem porque são impiedosas mesmo. Às vezes pessoas interessadas em ver o seu mal. Às vezes pessoas interessadas em desestabilizar o seu ministério. Eu padeço bastante disso. E muitas pessoas padecem. E confesso a vocês, não é fácil às vezes a gente ficar quieto.
Não é fácil. Nós temos vontade de retrucar, temos vontade de tirar satisfação, mas não adianta. Nós temos certeza absoluta que quando nós somos injustiçados, às vezes lançados no cárcere, às vezes lançados diante da língua do povo, no mais profundo inferno, e passamos por um inferno, nós temos certeza que ali, no fundo do poço, nós não estamos sozinhos. Temos certeza, a Bíblia fala em Gênesis 39:22, que o Senhor era com José, e por que não seria conosco? Por que não seria então contigo? Se você tem a consciência tranquila de que você é de Deus, olha, cultive mais esse momento. É mais uma árvore que está sendo plantada no jardim da sua vida aí. Cultive. É uma árvore que tem espinhos? Tem espinhos, mas vai cultivando, porque certamente você vai esperar cair esse fruto e não vai se ferir, né? Nos espinhos. Os espinhos vão fazer parte, é claro, da sua vida, da sua trajetória, da sua caminhada. José, ele não dependia da situação à sua volta, ele não era um jovem circunstancial, assim como nós não devemos ser. Não, ele tinha o que ele precisava, o que ele necessitava, o próprio Deus. Ali na prisão, ele aprendeu a lidar com os inimigos do Egito, ao mesmo tempo com quem teria de lidar na posição de líder do Egito. Na prisão ele também aprendeu a esperar no Senhor. Esse é o jardim de José. A gente fala sobre isso, e às vezes eu paro para pensar, às vezes eu mesmo falo, meu Deus, já preguei tantas vezes essa passagem sobre José, e às vezes eu mesmo caio no erro, nós caímos no erro, ou seja, sem querer ser arrogante, né? Mas nós caímos no erro, que nós às vezes ensinamos tanto a não cair nele. E mais uma vez Deus está falando comigo também, não é? Antes de grandes missões, às vezes existem grandes provas. Tudo que falar de José era mentira. Hoje o mundo usa da mesma artimanha, do mesmo artifício, né? O mundo tenta nos vender a nossa imagem como escravos, como pessoas não sérias. O mundo tenta nos distrair, né? O mundo tenta acabar conosco às vezes, e o próprio Deus às vezes permite que certas coisas aconteçam. Mas olha, ouvinte, nós temos de continuar na presença de Deus, temos de continuar cultivando os momentos de sabores, porque isso vai nos fortalecer, né? Você que é jovem, Deus tem um grande ministério através de você, mas de repente nesse momento você esteja na cadeia, espiritualmente falando, é claro. De repente nesse momento você esteja sendo vítima de uma calúnia. De repente nesse momento você não esteja entendendo as provações. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Espera em Deus. Lança suas raízes em Deus. Você precisa lançar suas raízes no amor de Deus, a ponto de estar firmado e alicerçado nele. Efésios 3:17. José estava firmado e alicerçado em Deus, por isso o Espírito de Deus era com ele, por isso foi usado por Deus para expressar esse alicerce, esse amor de Deus, para fazer o que Deus queria fazer. José era como um ramo frutífero junto à fonte, diz a palavra de Deus. Os seus galhos se estendiam sobre os muros. O impacto da sua vida com Deus não se limitava à sua casa ou ao seu povo, conforme Gênesis 49:22. O impacto da sua fé, o impacto da sua vida, da sua esperança, da sua presença, na presença de Deus, alcançou o mundo antigo inteiro. O jardim de José, a vida cotidiana de José, era cheia de frutos. Hoje todos nós temos a responsabilidade de cultivar e guardar o nosso jardim. Temos o dever de viver uma vida cristã, baseada, arraigada, alicerçada na presença de Deus. Temos de viver a vida na presença do Senhor, com compromisso também na igreja, seguindo o Senhor Jesus, negando a nós mesmos, conforme Mateus 16, não me recordo o versículo agora. Deus nos escolheu para abençoar outras pessoas, para levar a palavra dele a outras pessoas, levar o reino dele a outras pessoas. Através de nós, o mundo será salvo. O mundo vai entender que existe justiça, paz e alegria. Mesmo que nós estejamos sofrendo tudo isso, nós vamos então cultivar esse jardim, entendemos o processo desse sofrimento e com mais eloquência falarmos então do amor de Deus a outras pessoas. Eu diria a vocês, ouvintes, que o caminho para nós nos tornarmos de repente representantes de Deus, de repente suprirmos, né, de vida a outras pessoas, de repente é sermos como um ramo frutífero, como José. Sabendo que seremos sempre uma bênção, entendemos a situação momentânea. Eu diria a vocês, ouvintes do amor do Senhor, eu diria a vocês que a vida do crente, ela é assim,
existe um hino antigo, eu sempre gosto de cantar esse hino, o crente fiel, ele passa luta todo dia, passa tribulações todo dia, o mundo nos odeia, o diabo nos odeia. Vasos, infelizmente, de Satanás, às vezes se permitem usar para tentar ofuscar aquilo que estamos lutando com muita dificuldade para fazer na presença do Senhor. E nós não podemos parar de repente por causa de uma luta, por causa de uma calúnia, por causa de um problema, deixar de fazer o que estamos fazendo e começarmos a negligenciar o nosso próprio jardim, começarmos a blasfemar ou começarmos de repente a partir para um ataque, porque às vezes na hora do ataque, na hora da ira, não vindo a justiça de Deus sobre nós vamos sofrer a injustiça que estamos vivendo, vamos espalhar a injustiça que estamos vivendo, e nós não estaremos então permitindo Cristo fazer justiça por nosso intermédio, mas estaremos nos tornando injustos, como aqueles que injustamente ou injustiçadamente às vezes lançam os seus ferrões contra nós. Se nós não gostamos de uma situação ruim conosco, por que então transmitir essa situação a outras pessoas, nos permitindo sermos servos da injustiça? Há de se pensar. Imagine você, se José pensasse dessa forma. Quer saber de uma coisa? Os meus irmãos me fizeram passar por situações difíceis, vou me vingar, porque agora eu tenho condições de fazer isso. Mas foi isso que ele fez? Não foi. Porque ele cultivou no jardim da sua existência, quando ele estava cultivando no jardim, o jardim de José, no jardim da sua vida, na sua vida cotidiana, ele cultivava aquela dor, né? Eu diria, passando aquele sofrimento, aquelas injustiças, quando ele semeava, de repente, naquele momento tão difícil, tão ruim, eu tenho certeza que o fruto que ele colheu foi um fruto de paciência, não um fruto de vingança. Não é? Quantas pessoas não perdem a oportunidade de se vingarem? Para que serve a vingança, eu diria? José mesmo pensou, né? Eu acho que eu vou me vingar, não? Mas não, vingou. É assim que procede o servo de Deus. Eu quero ser assim. E eu espero que todos os servos de Deus também queiram ser assim. Porque é assim que nós devemos ser. É dessa forma que Deus vai nos levantar como um ramo frutífero e vamos ser uma bênção para outras pessoas. E não existe coisa mais gostosa na vida do que podermos ser uma bênção para pessoas que tanto nos ferem, pessoas que tanto têm nos ferido. Digo a vocês, ouvintes, as nossas feridas e o nosso sangue que cai por terra, que seja para nós adubo para nós podermos cultivar frutos de justiça, árvore de justiça, e semeá-la no futuro, mesmo aos que têm nos causado injustiça. Eu não falo isso da boca para fora. Deus é testemunha do coração. Deus é testemunha da verdade, do sentimento que eu estou expressando nessas palavras, porque o que eu gostaria de ser é assim, e gostaria que todos fossem assim. Nós crentes não podemos nos dividir de forma alguma só porque estamos passando uma tribulação ou outra. Pelo contrário, é hora de nos unirmos, é hora de nos apegarmos ao Senhor e cumprirmos a nossa história. Que Deus abençoe hoje aqui no nosso quadro Conhecendo Melhor a Sua Bíblia, o nosso estudo bíblico, né? O jardim, nós temos um jardim para cultivar. E o adubo às vezes ele é fogo, né? Nem sempre ele cheira bem, nem sempre não é? Mas certamente coisas ruins da nossa vida nós vamos cultivar tudo isso e vamos transformar em coisas boas e colher frutos bons.